Fico feliz em ver você hoje aqui no canal. Nós estamos a apresentar o top dos 10 atacantes mais eficazes da história recente da Série A italiana. Eu prometo que será bem interessante, então, sem mais demoras, vamos começar. Mas não se esqueça de se inscrever, deixar aqui o seu comentário e deixar o seu like. Bora lá para o 10º lugar, nós temos Oliver Bierhoff, Hernan Crespo e Roberto Baggio. Na 10ª posição temos 3 grandes nomes, nesse caso a velha guarda, Oliver Bierhoff, e Hernan Crespo e Roberto Baggio. Muitos já se esqueceram de Crespo, claro, o tempo passou. Embora ele tenha sido incrivelmente bom, marcando muitos gols na era dourada da Série A em 2000. Crespo se tornou o jogador mais caro da história, quando Lazio pagou 55 milhões de euros ao Parma por ele. Bierhoff tem, nesse caso, uma história única. O atacante não se destacou muito na Alemanha, e foi para a Itália e jogou na Série B até aos 27 anos. Depois, ele se transferiu para, nesse caso, United. Foi convocado pela primeira vez, nesse caso para a seleção alemã, onde marcou o gol da vitória na final do campeonato europeu. Depois disso, o Milan comprou o Bierhoff, nesse caso, e ele se tornou um dos melhores atacantes da história da seleção alemã e também da Série A. Bom, sobre Roberto Baggio, pode-se falar, nesse caso, sem parar. Há muito o que falar. Muitos o consideram o melhor atacante da história. Em 2000 ele ficou em 4º lugar na votação online da FIFA para o melhor jogador do século, atrás de Pelé, Maradona e Eusébio. Baggio jogou, nesse caso, em todos os grandes clubes italianos e nunca foi considerado um traidor. Ele é lembrado por um dos episódios mais dramáticos da história de futebol, que foi em 1994. Ele praticamente sozinho levou a Itália, nesse caso, ao final da Copa do Mundo, onde ele mesmo errou o pênalti decisivo. Esse foi o pênalti mais famoso não convertido da história. Lucas Toni, cuja história lembra a trajetória de Bierhoff. Até os 23 anos ele jogou nas séries B e C. Depois passou por clubes modestos como Vicenza, Brescia, Palermo e finalmente chegou à Fiorentina. Lá ele se destacou tanto que aos 30 anos foi contratado pelo Bayern de Munique. Mais tarde, Toni voltou à Itália, e aos 38 anos tornou-se o artilheiro do campeonato. Aos 38 anos, galera, você consegue imaginar? Na Série A há uma tendência. Os atacantes muitas das vezes começam a se destacar aos 30 anos e só então começam a jogar o seu melhor futebol. Na 8ª posição está Antonio Di Natale, outro excelente exemplo de atacante que desabrochou tarde. Ele estreou a Série A aos 25 anos, onde começou a marcar gols imediatamente. E ele foi tão bem que convocado foi para a seleção pela primeira vez, apesar de nunca ter sido chamado para seleções de base no país. Até os 30 anos, Di Natale marcou poucos gols, mas depois começou a brilhar, como eu disse no princípio. Ele foi artilheiro da Série A 2 vezes, aos 32 e 33 anos, jogando pela Udinese, Udinese, que até participou das competições europeias. Di Natale recusou ofertas muito mais lucrativas de outros clubes, incluindo um clube da China. Ele tinha um chute incrivelmente forte e preciso, além de se ajustar facilmente a qualquer bola, claro. E é uma pena que ele nunca tenha ganho um título coletivo, mas pelo menos permaneceu fiel a um único clube. Isso foi certo na vossa opinião? Deixe sua opinião nos comentários. Em 7º lugar nós temos Vincenzo Montella. Vincenzo Montella ocupa a 7ª posição, sim. Ele também começou de baixo e chegou à Série A aos 22 anos. Jogou 3 temporadas pela Sampdoria e depois teve seus melhores anos na Roma. Ele tinha um chute tão potente, mas tão potente e preciso, uma excelente velocidade, que na Itália há 2 tipos de atacantes que se destacam.
Os de grande porte, que são bons no jogo aéreo, como o Luca Toni ou Totti mesmo, e os baixos robustos e técnicos, né, como Montella, Baggio ou Di Natale. Infelizmente, Montella sofreu muitas lesões ao longo da carreira. Ele permaneceu fiel a Roma até o final da carreira, o que é comum para os atacantes romanos. Vincenzo não se conseguiu, né, destacar assim na seleção italiana, mas se tornou um ótimo treinador, né? Embora geralmente grandes atacantes raramente se tornam bons técnicos, é um fato, galera. Christian Vieiry ocupa a sexta posição. Em 1999, ele se transferiu para o Inter por 45 milhões de euros, tornando-se por um ano o jogador mais caro da história. Vieiry era um dos atacantes italianos mais robustos também, né? E era muito mais técnico do que Bielefeld. Ele é o recordista do campeonato italiano em gols de cabeça. Mais de 50, galera. Mais de 50 gols. Vieiry teve seus melhores anos no Inter e também foi um dos primeiros jogadores a estrear em comerciais. Hoje em dia, Christian não larga o pau de selfie. No Instagram dele há várias fotos tiradas com ele, por isso que ele foi alvo de piada no mundo inteiro. Mas apenas aumentou o interesse em postar, né, fotos provocativas. Muito interessante. Edinson Cavani e Giuseppe Signori, né, dividem o quinto lugar. Sobre Cavani, acho que você já sabe tudo, né? Ele se destacou no Palermo e depois se tornou uma estreia no Napoli. Sua estatística, né, ela foi simplesmente fantástica. Cavani se tornou um dos símbolos de renascimento do time que, após 2 títulos com o Maradona, claro, né, estava em profunda crise. Signori começou a jogar aos anos 80, né, na Série C, mas teve uma carreira tão longa que jogou na Itália até 2024. Ele era um grande atacante, ágil, com um excelente drible, chute, sendo artilheiro na Série A 3 vezes no início dos anos 90. Signori teve seus melhores anos no Lazio, claro, né, mas em toda a carreira só ganhou uma Copa da Itália e foi pouco convocado para a seleção. Zlatan Ibrahimovic ocupa o quarto lugar, mesmo quando eu ainda não sabia quem estaria neste topo, Ibra já estava nele. O atacante jogou em quase todos os grandes campeonatos, mas foi na Itália onde passou a maior parte de sua carreira. Juventus, Inter, Milan, uma lista impressionante. Sim, houve momentos em que o Zlatan estava no banco de reserva. Ou o contrário, né? Ou será que o banco estava no Zlatan? Não sei dizer, né? Depois, Ibra se transferiu para o Inter e se destacou tanto que foi comprado pelo Barcelona. E o resto da história, claro, vocês já conhecem. PSG, Manchester United, uma passagem pelos Estados Unidos e o final da carreira novamente no Milan. Andriy Shevchenko. O bronze Andriy Shevchenko, o ucraniano, teve a sorte de se transferir para um time que se encaixava perfeitamente no seu estilo de jogo. Além disso, ele mesmo admitiu que essa foi uma relação mútua de amor. Andriy frequentemente, né, carregava o time rossoneiro nas costas. Tinha um excelente cabeceio e muitas vezes conseguia garantir a vitória sozinho. É isso. Durante a era de ouro, né, da Série A, claro, talvez Andriy seja o melhor atacante que jogou na Itália nos últimos 20 anos. Você concorda? Deixa sua opinião nos comentários, claro. Na segunda posição está David Trezeguet. Enquanto nos maravilhamos com Ibra, Sheva e Vieiry, esse cara os superou em termos de média de gols. Talvez o tenhamos subestimado, mas nos melhores anos da Série A, ele foi incrivelmente eficaz. Ninguém agia melhor na posição dele, né? Centroavante na Itália, seu incrível faro para gols,
posicionamento preciso foram características marcantes. Bom, para dominar a bola, ele precisava de 1 ou 2 toques e muitas vezes nem era preciso tudo isso. Ele pensava muito rápido, assim como Baggio, né? Os sinais de grandes torneios desempenharam um papel crucial, né, na carreira de Trezeguet. Primeiro, ele marcou o gol da vitória na final do Euro de 2000, se tornou uma estrela e foi para o Juventus. E depois, né, na final da Copa do Mundo de 2006, foi o único a errar na disputa de penaltis, acertando a trave nesse caso. Depois disso, sua carreira estelar começou a declinar. E o primeiro lugar é compartilhado por Gabriel Batistuta e Francisco Totti. Nesse caso, Batistuta, ao contrário de Shevchenko, não teve sorte com o clube ao qual foi fiel durante os melhores anos de sua carreira. A Fiorentina, naquela época, era claramente fraca, chegando até a ser rebaixada para a Série B. No entanto, o próprio atacante sempre esteve em evidência, né? Sendo conhecido, claro, mundialmente. Ele sozinho elevou os violas a boas posições até na Liga dos Campeões. Mas o único título de campeão que conquistou foi apenas no final da carreira, quando se transferiu para Roma. Gabriel era um jogador incrivelmente criativo, muito criativo, galera. O imperador Francesco Totti, né, 250 gols na Série A até os 40 anos. Manter uma alta produtividade por tanto tempo é realmente algo surreal. Ele tem uma média de gols de 0,42 por jogo. Totti sempre chutava ao gol em situações inusitadas, de posições inesperadas e ninguém podia prever suas ações. Além disso, ele era um jogador muito técnico por sua lendária carreira e lealdade a Roma. Ele é merecidamente chamado de Imperador de Roma. Um jogador realmente grandioso, né? E um homem de família, um exemplo a ser seguido por todos nós. Isso é tudo, galera. Ficarei muito feliz em ler seus comentários, né? Será que esquecemos de mencionar alguém? Bom, eu vou esperar os vossos comentários. Se inscreva no nosso Telegram, onde há uma discussão ativa e eu pessoalmente respondo as suas mensagens. Sucessos e até o próximo vídeo.